gosto desse tipo de pessoa. Hoje em dia, para você competir, eu falo uma frase que eu repito 100 mil vezes. Você quer nadar com tubarões, seja um deles. Se for peixinho, você vai ser comigo. A hora da crise é o momento em que o impaciente passa a receita para o paciente. O cara que tem paciência e tem estômago e sangue frio vai ficar quieto e não vai realizar o prejuízo. Então, pode dizer, o que você pode dizer assim, estou valendo menos. Porque o papel que eu tinha lá do Banco do Brasil, ou da Petrobras, ou de qualquer empresa, ou da Ambev, está valendo menos nesse momento. Mas são boas empresas, eu acredito nela. Eu, nesse momento, em estatais, eu não poderia, apesar de estar em barata, está de graça, principalmente do Banco do Brasil. Mas com essa instabilidade, eu não compraria ações estatal nesse momento. Eu não compraria. Mas daqui a pouco compraria, dependendo do que a gente vai vislumbrar do que vem aí na eleição. Eu acho que assim, as pessoas quando pensam em vender seus negócios, tem que tomar muito cuidado. No início, a pessoa precisa de capital. Então, ainda infelizmente, ela precisa ter entender um valuation ainda parte menor. E eu sempre sugiro assim, se você tem um potencial de crescimento, de multiplicar o seu crescimento e você vê um valor maior lá no futuro, venda um pedaço pequeno no início. E faça cash-in de tudo. Mostra para o teu sócio que você está trazendo dinheiro para dentro do negócio e não para o teu bolso, que não é a hora. Tudo tem sua hora. Ou você vai fazer uma venda para estratégica no futuro, ou você vai fazer um IPO, que é a abertura de capital. Você pode fazer o que você quiser, mas você tem que pensar que você precisa de capital, você toma cuidado que se você se desfizer de uma parte, um stake grande do teu negócio, você vai se arrepender lá na frente, quando você mesmo vai criar esse valor. Né? Porque eu não vou parar. A idade vem e você tem que pensar assim, bom, eu tô líquido, eu estou bem, eu poderia parar de trabalhar? Poderia. Mas o que seriam das férias se você só trabalhasse? E o que seria o trabalho se eu tivesse férias? Você quer morrer em casa. Minha mulher falou, se você ficar em casa, nós vamos separar. Né? Eu não vou te aguentar aqui em casa. Se bem que ela trabalha mais que eu hoje em dia, mas o trabalho dela é muito em casa, porque ela é influenciadora Eu não digital. imagino ninguém que trabalha mais que você, cara. Não, pode deixar que não. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu falei isso outro dia e vou repetir. O poder está na agenda vazia, não na agenda cheia. Eu tive agenda cheia por 38 anos seguidos, das 9 da manhã às 9 da noite, enlouquecidamente escravo de uma agenda. Reunião atrás de reunião, etc. Hoje eu escolho as reuniões onde eu sou mais efetivo, onde eu posso render melhor. Eu sou hoje presidente do conselho de 8 negócios que eu entrei. 8, não foram 1, foram 8. Mas deixa eu pedir um conselho. Eu já vou te contar. Mas isso daí é porque, essa sua visão de mundo, é porque ela é hoje ou você teria feito diferente? Não teria feito diferente. Não teria feito. Naquela época eu precisava ser. O executivo empresário hoje que está envolvido na operação tem que dar vida pela operação. Eu não conheço outro jeito. Garanto que você está aqui 20 horas por dia, se pudesse. É o perfil, né? É o que eu falo para os meus clientes nas nossas empresas. Cada um escolhe seu risco e depende o risco da idade que você está. Você produz dinheiro ainda ou você já é a fase de manter capital, a fase de criar capital, você vai decidir. E eu decidi na época, falei, eu vou investir parte do meu dinheiro e principalmente o goodwill que eu construí, que eu tive a sorte de construir um goodwill por causa de TV, por causa do aprendiz que eles falaram, tal, de credibilidade, uma imagem importante, né, da vida, sempre ter feito tudo direitinho, tal, isso ajudou muito. E eu acho que eu vou usar isso para entrar em negócios que sejam disruptivos, interessantes. Nada me interessaria se não fosse diferente, a não ser o mercado financeiro, que eu entrei, começamos com uma asset, que é a Nest, que tem vários fundos, fundo de investimento, fundo de renda fixa, fundo de renda variável. Quanto vocês estão sob gestão lá? Como? Quanto que vocês estão sob gestão? Ali ainda a Nest é a menor das empresas, 500 milhões. Né? Explica isso para as pessoas que nós administramos de terceiros. Aí depois eu entrei na Tricorp, que é Private Equity, que é uma coisa que eu nunca entendi no Brasil. Se você olhar o portfólio de investimento de um europeu, de um americano, de um asiático, 30% pelo menos é Private Equity. Que é o jeito de você entrar, em vez de arriscar na bolsa de valores ou fundo de ações, você entra sócio de empresas. Foram mega avaliadas por esses profissionais que somos nós do Private Equity. Que é entrar lá dentro, e nós entramos na gestão, ajudamos os caras, investimos dinheiro dos nossos clientes do fundo lá e vamos sair daqui 3, 4 anos com 3, 4, 5, 6, tem até 10 vezes capital investido. Eu nunca botei dinheiro em criptoativo, eu nunca botei dinheiro em Bitcoin, Ethereum, nenhuma das moedas, por alguns motivos. Primeiro, que eu sou muito careta para isso. Segundo, que moedas, grande parte delas é meramente especulativa. Por mais que ela tenha dado muito dinheiro a muita gente, elas são sempre muito instáveis. Excluindo os negócios, aonde está o seu dinheiro hoje? Como que você aloca isso daqui? Como então, eu tento fazer assim, eu estava dizendo aqui rapidamente antes... Tinha que ser uma filosofia, alguma coisa? Eu estava dizendo um pouquinho antes que o perfil do investidor tem que ser muito bem avaliado para o risco que ele quer correr. Eu sou um pouco mais agressivo do que deveria para a minha idade, né? Que eu já estou na fase de manutenção de capital e tenho pouco tempo para refazer. Quando eu falo que um cara de 30 anos pode ser mais agressivo e investir mais na bolsa... Mas quando chega no seu patamar, isso daí muda um pouco, né? Não pense que muda, porque os caras fazem besteira, entendeu? Então, por exemplo, eu não alavanco. Isso é uma coisa que está fora do meu repertório. Não corro risco desnecessário. Então, obviamente que nesse momento todos os ativos perderam muito valor no mundo todo
porque tivemos a tempestade perfeita de emendar numa Covid uma guerra na Ucrânia, eu fico perguntando, né, para mim, o que esse Putin tem na cabeça? Comete um erro desse tamanho. E o que ele fez? Ele fez pela primeira vez os Estados Unidos ter uma inflação de 9% ao ano, que nunca acontece. Desde que eu sou empresário, eu nunca vi. Nunca vi. Você também nunca viu. Em 41 anos é a primeira vez. Nunca teve uma inflação dessa. O juro aumentando no mundo todo, criando, eventualmente, uma recessão que pode vir. Hoje estão dizendo que talvez não venha, porque deu uma esfriada já na economia americana. Isso é bom nesse momento, que aí evita a recessão. A Europa entrando em quase recessão também. Quer dizer, tudo por causa desse louco. Porque nós saímos da Covid, tinha tudo para as economias se recuperarem. O Brasil vinha bem também. Por mais que a gente critique, a gente pode criticar o que a gente quiser, mas o que o Paulo Guedes fez aqui, a economia brasileira, a situação macroeconômica do Brasil estava em ordem, né? E aí vem essa guerra para atrapalhar tudo. Então, nem sei porque agora eu me perdi porque eu estava falando tudo isso. Onde a gente tem um equilíbrio. Porque se você tem equilíbrio, nem tudo vai cair ao mesmo tempo. Tem coisa. Então, quando a renda fixa está bem, a renda variável está sofrendo, e vice-versa. E aí você tem. Então, private equity é mais longo prazo, depende muito mais do desempenho da empresa, não tem tanto a ver com o mercado. Tem, porque a empresa também se impacta, mas é uma coisa mais diluída. Então, você tem uma forma de olhar um portfólio de forma. Eu sempre faço isso, de forma equilibrada. Então, se eu perdi em algumas posições, perdi também como todos os mortais perderam. Todo mundo perdeu que estava investindo. Mas eu consegui me proteger bem. Então eu estou meio que perto do 0 a 0. Né? Então, o resumo da ópera é esse. É equilíbrio. O cara tem que escolher o portfólio dele, ele tem que se equilibrar. Eu sempre falo para o jovem que o percentual de coisa, de risco que você possa ter, se você juntou um certo capital, mas não tanto ainda, não arrisca mais do que 20% dele em renda variável, em bolsa, essas coisas. Fica mais no papai e mamãe que você vai se dar melhor. Cara, o que você espera de um bom colaborador? Olha, eu aprendi uma coisa também importante, tá? Gozado, como é gostoso ter experiência, né? Porque assim, antes eu talvez não tivesse todas as respostas no passado. Não é que eu tenha, né? Porque quando eu acho que eu tenho todas as respostas, a vida vai me fazer perguntas novas. Mas esse tipo de coisa é muito, muito interessante. Porque eu preciso, assim, eu adoro aquela frase, eu prefiro segurar um louco do que empurrar um bobo, né? A frase não é minha, mas é uma frase que eu adoro. Então eu prefiro aquele cara que supera o job description dele, sabe? Ele está sempre querendo fazer mais coisa. Ele está sempre interessado. A pessoa interessada, a pessoa que tem uma dinâmica, tem um drive que é fundamental hoje em dia no mundo competitivo, rápido. Né? No passado você falava em ROI de 5 anos estava bom. Você fala em ROI de 6 meses, por um ano. Você já quer ter o retorno. Então é muito complexo esse mundo para você ter gente acomodada, né? Mas só funciona o cara que tem esse drive incrível, que o sujeito tem, né, essa ênfase boa. Não é que só funciona. Eu prefiro esse tipo de pessoa. Aquela menina ali, eu me ferrei muito na minha vida por ser sincericida desse jeito. A minha mulher fala uma coisa, porque eu lembrei dela. Roberto, por favor, ela me mudou. Eu estou com 9 anos com ela, ela é muito jovem, tem 34 anos, eu estou 9 anos com ela. Foi uma ex-aprendiz minha. Que a gente só se reviu 5 anos depois. Então, antes que achassem que eu me envolvi com a aprendiz durante o programa, nada a ver. Depois que eu me separei, reencontrei com ela, mas importa, a história deixa para outro dia. Ela chega assim para mim e falou: as pessoas não estão perguntando a sua opinião todo momento. Não é um bom convívio social você ficar dando a sua opinião todo momento. Entendeu? Então eu aprendi a importância de uma palavra que é omitir a opinião. Tá? Então eu não vou mentir, que eu não consigo. Não consigo. Se eu não gostei de alguma coisa, eu não vou falar que eu gostei. Você perguntar para mim, você gosta do meu rosto com a barba? Eu vou dizer assim, você perguntou. Eu falo assim, minha mulher fala assim, não te perguntaram. Então, eu falei, Paulo, então é o seguinte, mas se perguntarem, eu não tenho como. Vou rachar no meio, se perguntar lá. Omitir, eu vou começar. E melhorou muito minha vida. Que eu parei de dar opinião. O que eu tenho que dar opinião na vida de todo mundo, nas coisas de todo mundo? Você fica antipático. Não dá para viver. Socialmente, só se dá bem quem fala o que o outro quer ouvir. Né? As pessoas são falsas para viver socialmente. Eu não consigo ser assim. Então não é que eu construí uma rede de amizades enorme, porque eu não consigo. É muito gozado quando a pessoa vai falar assim, pede a opinião do Roberto sobre essa decoração da casa. Nossa, aí eu falo assim, mas eu vou saber uma coisa, é verdadeira a opinião dele. Se ele gostou, ele vai falar. E se ele não gostou, ele vai falar.